Splendid. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje, como eu havia dito, estou com um super convidado, um profissional. Eu realmente, hoje, me considero uma pessoa ousada e corajosa. Está aqui frente a frente com um cara que tem a voz mais conhecida de Pernambuco. Você pode fechar os olhos e a televisão está ligada. Já sei que é ele, Joélio. Ô, Ana. É não? É? Quantas propagandas temos com essa voz? Tem várias, muitas Qual a mais propagandas. famosa? Olha, hoje tem duas redes de lojas em Pernambuco que eu gravo, né? Que é a Credimóveis, a rede Credimóveis, que já faz um tempinho, e a Tupã Construções, né? Hoje há 27 anos que eu gravo para a Tupã. Então, 27 anos. E 16 anos para o governo de Minas. Gravo também para a prefeitura, algumas prefeituras, tal, governos municipais, mas assim, com frequência, quase todos os dias, são essas duas redes, né? Que Sim. é a Tupã e o pessoal da Credimóveis Novo Lar. Quanto tempo de profissão? 37. Sempre quis fazer isso? Sempre. Em quem você se inspirou? Rapaz, são tantos, viu? Eu me inspirei em tantas pessoas. Hoje, Na época, a época foi o Emílio Surita, né, da Jovem Pan, Sim. que é um cara que me recebe super bem na Jovem Pan em São Paulo e foi um dos grandes inspiradores assim para a minha profissão. Claro que tiveram outros também, né, na televisão. O próprio Silvio Santos, né? O Silvio Santos ele é uma inspiração para todos aqueles que começam, né, como comunicador. E eu virei locutor. Eu virei locutor porque eu comecei como comunicador. Qual a diferença? É grande. Eu quero saber. É grande. O locutor, ele lê muito texto, né? Ele lê, ele interpreta o que lê. E o comunicador, ele cria situações, ele se comunica, ele fala com as pessoas sem texto. Ele usa a criatividade. Improvisa e vai. Isso. Ele fala melhor com o público, entendeu? Ele não tem tanta timidez como o locutor. O locutor ele é mais técnico, né? Ele é mais narra técnico. Uma situação. Isso, ele é fechado, ele está ali para narrar aquela situação. Tal. É um locutor, por exemplo, locutor esportivo. Ele está narrando uma situação ali e tal. Ele é um comunicador também, se ele quiser, mas ele tem um viés de locutor esportivo. Né? Eu sou um comunicador social. Você começou como comunicador? Comunicador social. E qual foi o seu primeiro trabalho? Foi numa rádio AM. A Rádio AM, que é a maior escola dos grandes comunicadores, dos comunicadores. Faustão começou em Rádio AM, né? Silvio Santos começou em Rádio AM. Todos os grandes comunicadores do Brasil, eles começaram no Rádio AM, né? Que foi fundamental, é uma escola, é uma universidade. Qual a diferença? Por quê? Porque o AM, ele se popularizou, ele começou primeiro que o FM. O FM surgiu no Brasil em 1975 e o AM, ele é desde a década de 30, né? Então, o AM, eu costumo dizer que o rádio é o meio de comunicação mais rápido do planeta. Nem a internet, nem o Instagram, nem Não é. O rádio ele é mais rápido. Ainda é. Do que o jornal, do que a televisão. Porque o rádio, você apertou o microfone aqui, abriu o microfone, você já está falando para centenas de milhares de pessoas. Sim. Né? E aí, quando você abre a internet, ele vai procurando as pessoas, tal, aquela coisa toda, convidando. E assim vai. E o rádio não, o rádio ele já está falando para as pessoas. Mas assim, desde criança você tinha essa fascinação por comunicar, você era tímido? Sempre. Com 14 anos, anos, 15 anos, eu comecei a desfilar, né? A fazer desfiles, a modelar. No interior, porque eu sempre fui um espigão, tal. Aí os meninos lá que faziam desfiles diziam, vamos chamar Jim. Jim, que é meu apelido, né? É o meu apelido. Aí vamos chamar Jim para desfilar, tal. E ali eu fui começando com outros também, outros meninos. Usando a sua imagem, que é o que você faz hoje. Sim. Aí aos 16 anos eu recebi um convite de uma pessoa muito especial que trabalha também com comunicação e disse, olha, vamos fazer um teste. Porque nós vamos para a Rádio AM
E do AM eu soube que vai surgir uma FM, que seria a primeira FM do Vale do São Francisco. Na verdade, não do Vale, mas de Petrolina. E aí nós fomos o primeiro locutor, eu e ele, no caso, os locutores de FM de Petrolina, do Vale do São Francisco. Você é de Petrolina? Eu sou de Araripina. Eu nasci em Araripina, no sertão do Araripe, né? Comedor de farinha. E lá da terra mesmo, da Chapada do Araripe, e nasci lá, depois fui para Petrolina, iniciei a minha carreira profissional em Petrolina, morei em São Paulo algum tempo, e depois voltei para Petrolina, depois retomei com televisão e comecei... Quando começou a televisão? 1988. Tu lembra qual foi o primeiro trabalho? Sim. Qual foi? Cara, a televisão ela surgiu num momento muito especial da minha vida, porque eu me tornei também o primeiro locutor de televisão do Vale do São Francisco. Né? Em 1988, a TV Norte Baiano, que é a TV lá de Juazeiro da Bahia, foi a primeira televisão do Vale do São Francisco, e aí eu fui o terceiro funcionário dessa emissora. E daí por diante, depois veio a TV Grande Rio, que é do outro lado do Rio, que é Petrolina, e eu fui para a TV Grande Rio também. Né? Mas eu já estava trabalhando em rádio, já estava solto. Já estava solto, E quando foi que você veio para Recife? 1994. Tu é bom de data, né? Sou. Qual é o teu signo? Porque eu passei Gêmeos. Eu passei assim, foram momentos muito especiais, né, na minha vida, né? Mas eu sou ruim de data. Ah, é? Não sou de ter aquela data certa. Pelo seu jeito, é 88, 90 e pouco. Porque foram marcantes, né? A primeira profissão mesmo, né? Só que eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, né? Fazia? Tudo. Vender picolé, engraxar sapato, coisas de menino do interior, entendeu? Ajudar as tarefas de alguma casa, levar feira na casa das pessoas. É ser útil, né? Ser útil. Eu fui muito útil naquele momento que eu precisava. E engraçado o quanto isso traz pra gente na idade adulta. Eu comecei a trabalhar cedo, mas não tão cedo assim, mas isso dá um up. Dá um tônus muscular, né? No geral, né? Mexe com você, porque hoje, se você colocar uma criança de 6 anos... Você dá preso. Poxa, vai preso. Vai preso todo mundo. Vai preso. Então, quem contrata, quem bota para trabalhar. Mas eu lembro que o pedido foi feito por mim, a minha mãe, a um compadre da minha mãe. Que massa. Eu tinha 6 anos de idade e eu gostava de fazer as coisas, de acordar cedo, de ir para a luta. Né? Eu morava numa rua em que tinha uma feira de fruta e eu acordava muito cedo para poder já fazer alguma atividade, entendeu? Eu digo cedo, cedo mesmo, 3 horas, 4 horas da manhã. Para ajudar alguém a carregar a sacola? Para ajudar a descarregar caminhões que chegavam nessa feira. E aí já ganhavam... Ganhava um trocado para assistir Bruce Lee e Shaolin no final de semana, no Cine Capri. Né? E o Cine Marilac, que eram 2 cinemas da minha cidade. Tem que ter um objetivo, né? Se não tiver objetivo... Esse objetivo foi muito comandado também por sentimentos, né? Fale mais sobre isso. Sentimentos, por exemplo, a responsabilidade, né? A responsabilidade que uma criança encara quando perde seu principal mentor, quando perde seu principal espelho, né? Que é o pai. Então você sente ali um vazio tremendo. Com 5 anos eu perdi meu pai, com 6 anos eu vi a minha mãe indo à feira colocar a banca dela para vender boneca, para vender carrinhos, para vender esses objetos, né? E eu vi o sacrifício da minha mãe para criar uma família numerosa. E aí eu me senti também na necessidade e na obrigação de ajudar a minha família a ter alguma coisa dentro de casa, entendeu? Diante das dificuldades que nós passamos quando meu pai partiu. Sim. E aí eu disse, não, eu tenho que ajudar a minha mãe. Meus irmãos também tiveram o mesmo destino, o mesmo caminho, né? A gente ia, cada um fazia a sua coisa, a gente levava de manhã, logo cedo, um levava os cavaletes, o outro levava a banca, o outro levava a caixa, entendeu? Com os objetos para colocar lá, e o outro a barraca. Né? E minhas irmãs também. Quantos irmãos? Nós éramos 9, né? Ficamos em 5, eu e mais 4 irmãs, e os
4 morreram, né? Mas só que meu pai, ele trouxe 9 para minha mãe. E esses 9 que ele trouxe eram meus primos, entendeu? Então é uma família numerosa, nós somos 18, 9, 9, 18, 18 irmãos primos. Nós somos primos. Nós não somos primos legítimos porque eles são primos legítimos da minha mãe. Eles são meus primos segundo, entendeu? Mas é gente. Sim, é muita gente. Muita gente. Papai trabalhou bastante. Bastante. Mas aí você veio para Recife. Em 1994, no mês de maio. Olha, já foi, falei de data, ele agora já chegou no mês. No mês de maio. Eu vi que eu já tinha feito o que tinha que ser feito na minha cidade, lá em Petrolina. Eu não via mais espaço dentro da comunicação, até porque eu já tinha feito rádio, já estava fazendo televisão, e eu queria algo maior, eu queria crescer, eu queria expandir, né? Tanto a parte de conhecimento como também a parte profissional, aquela profissão que eu tinha adquirido e ir para um lugar maior. E foi um momento muito oportuno, porque eu cheguei a pedir para sair da emissora, né? Para vir para tirar férias. E aí quando eu cheguei para a dona da emissora, dona Patrícia Coelho, eu disse, olha, eu estou precisando de férias. Aí ela disse, quando o funcionário vem pedir férias é porque ele está cansado. Ela é muito inteligente, tá? Aí eu disse, tá certo, mas a senhora vai me dar as férias? Ela disse, eu vou lhe dar férias, mas eu tenho certeza que você não volta. Aí eu disse, como assim? A senhora não vai me querer de volta? Ela disse, não, é porque aqui está pequeno para você. Nossa, grandiosa ela, né? De reconhecer, né? E eu não esqueço nunca que ela me falou isso. E quando eu vim, 15 dias depois dos 30 dias que eu tinha de férias, 15 dias depois eu voltei para fechar meu compromisso com eles lá e vir embora para Recife. Só que foi um momento muito difícil, né, na minha vinda para Recife. Por quê? Porque eu não encontrei aqui um lugar para ficar, eu não tinha um espaço ainda. Quando eu vim testando uma produtora de vídeo que me recebeu, me acolheu, os donos da produtora, só que eu não tinha um lar, eu não tinha um lugar para ficar, né? E aí eu disse, aonde eu vou ficar? No hotel eu não tinha condições de pagar, eu não tinha um lugar para ficar fixo assim, Sim. até então, um apartamento para dividir com alguém, como os jovens, como as pessoas Sim, fazem. compartilham. E aí eu tive que procurar um espaço para dormir, né? Para poder passar a noite. E eu passei dias na rodoviária. E depois foi que eu vim para um apartamento, dividi um apartamento com um amigo, que até hoje é meu amigo, que voltou para Petrolina, um funcionário da Silp na época, numa kitnet. Dividia eu, ele e um estudante. Engraçado, né, Joelho? Que as pessoas veem você na televisão, fazendo, né, publicidade, falando de tantos produtos, empresas, e não fazem ideia, né, do que vem por trás na sua história. Justamente. São poucas. Acho que o primeiro podcast que eu participo é esse. O primeiro podcast que eu estou dando respostas para a minha vida, respostas... Não chegamos lá ainda. Pois é esse aqui. E eu estou sendo assim, muito transparente, porque Sim, eu estou falando isso de uma forma isso. muito, muito legal, com muita consciência. Com né? muita consciência. E café à mesa. E leveza, e né? leveza, Porque a gente claro. não combinou nada. Ele queria me dirigir, mas eu não deixo. Não, eu queria dizer o seguinte, Ele é o que é que você vai me perguntar, gente, tal, aquela coisa toda. O pessoal ali, Brígida Gomes, tal, acompanhando Beijo, a gente. Brígida. Minha filha que está lá em São Paulo acompanhando, Qual é o nome da sua filha? Jossandra Maria. Jossandra, beijo. Ela está lá em São Paulo, lá em Barueri. Um beijo pro povo que tá me vendo também. Ali também, Isso. Mas vamos lá. O que acontece, né, Joelho? Falando. Essa minha primeira filha, ela veio em 1990. O cara é bom de data. Foi. No dia 1º de novembro de 1990, nasceu minha filha, minha primeira filha, maravilhosa, sensacional. Eu tenho um orgulho Escorpiana. tremendo. Eu tenho um orgulho tremendo dela. E hoje é uma mulher casada, mora em São Paulo, vai me receber dia 15, nós estaremos lá em São Paulo. E sempre me recebe com muito prazer, né? A gente está indo sempre porque ela está lá. O marido bem colocado, trabalha, né? E ela está muito bem lá, graças a Deus. Todos os dias a gente se fala, a gente se vê, né? Porque a gente tem esse elo. Ela é muito grudada.
A Isso é nós, lindo. se Porque nós muitas somos vezes muito grudados os a ela. elos não precisam estar constantemente, você não precisa toda hora estar do lado da pessoa. Os elos verdadeiros, eles são energéticos, né? Você pode estar um pouco afastado fisicamente, mas a conexão continua. Sim, sim, não tenha dúvida E você disso. alimenta nos momentos dos encontros, retroalimenta, mas você está sempre conectado com aquela pessoa. Mas vamos voltar para a rodoviária. Porque o Para a povo... rodoviária, gostou da rodoviária? Gostei, porque eu Não gosto gostei dessas muito, não. histórias. Eu não gostei muito, Mas, não. Joel, tudo isso faz parte da pessoa que você é hoje. Que as pessoas querem um palco das pessoas. A gente tá vivendo um mundo, agora nas redes, né, digitais, no mundo digital, as pessoas querem muito o resultado, o palco, o brilho, não é? O sucesso. A conta fechada. Acha que aquela pessoa ali está fazendo sucesso. Ali. Sim, amigo ou amiga, você está disposto a percorrer o processo de dormir em alguma rodoviária ou qualquer abrir mão de algum conforto, onde a gente vive num mundo hoje, onde sair da zona de conforto, a maioria das pessoas não quer. Cara, eu tive momentos na minha vida que assim, cruciais, né? Que eu disse, meu Deus, tem hora que eu fico lembrando e digo, Deus, o Senhor cuidou tão bem de mim, sabe? Porque foram momentos difíceis, mas que eu ultrapassei com muito bom humor, muito bom humor. Eu sabia que eu teria uma boa entrega, entendeu? Eu teria uma boa entrega. Você sabia que fazia parte do jogo. Faz parte do jogo. Se as pessoas entendessem isso, né? A gente vê o nível de frustração, de depressão, de ansiedade. Verdade. Por quê? Rapaz, Ana, eu vejo assim, existem pessoas fortes e pessoas fracas. Você acha? Acho. Que é assim? Não existe meio termo. Não? Não existe meio termo. Existe o fraco e existe os fortes. Entendeu? Por quê? Os fortes, eles chegam mais rápido. Os fracos, eles ficam pensando em chegar. Menino, já deu um corte. Os fortes, eles chegam mais rápido. Os fracos, eles ficam pensando em chegar. E se vão chegar. E você que convive com muitas pessoas, já passou, né? A convivência, você observa, hoje você já consegue botar o olho em cima da pessoa, se aquilo ali não... Sim. Não chega, não. A gente tem uma observância muito mais apurada, né? A gente começa, quando a gente passa por esse processo que você falou, de consciência, processo de observância, processo de maturidade, entendeu? Você tem um olhar mais apurado das coisas. E isso é muito importante, porque isso eleva a sua alma. Você olha para as pessoas hoje e você conhece as pessoas no íntimo delas. E elas permitem isso, tem outras que não. Sobe as barreiras. Sobe as barreiras e aqueles são os profissionais. Aqueles que não permitem, eles são os profissionais. Profissionais? Os profissionais da alma, da consciência. Eu acredito muito nisso. Porque é o seguinte, eu coloco uma barreira para que você não me conheça. Compreende? Eu coloco uma barreira para que você não entre, você não percorra esse caminho, Sim. O caminho da minha alma. Sim. Mas quando você é um profissional, o profissional que eu falo é aquele que já atravessou todos os caminhos, né? Sim. E que você diz, poxa, ora você está maturado para isso. Então você penetra, você vai lá e diz, olha, aquela pessoa ali não serve para mim. Não dá para que a gente possa caminhar junto. Não tem conexão. Entendeu? Se não conectou, então nem adianta você ligar na tomada. É uma questão de entrar, descer. Tempo também, né, Ana? Hoje energia. Nós não temos mais tempo. E energia, eu não gosto de perder energia com coisa que não tem função. Nós não temos mais tempo. Eu falo isso sempre para os meus seguidores, para as pessoas que me acompanham no rádio. Eu digo, olha, nós não temos mais tempo e nós temos que prestar muito atenção aos sinais. Esses sinais, eles são dados quase que constantemente nas nossas vidas, né? E quando você para observar, para prestar atenção que existem esses sinais, você tem uma consciência mais tranquila, você está mais ali mais tranquilo, você está percorrendo o seu caminho com mais tranquilidade, entendeu? Porque você está observando cada passo dado, cada fala, né? Sem jogar palavras ao vento. Porque quando você joga palavras ao vento, o vento leva e ali cai no esquecimento, né? Dissipa e acabou. Você não precisa jogar palavras ao vento, porque você está distribuindo algo que é muito importante, a sua fala, o que você sabe, o que você tem
de maior valor? E a sua atenção, né? A minha atenção, e ela é cara. Sim. É melhor se você se preservar, ficar na sua, se alimentar com um livro, com um momento consigo mesmo, do que estar dando atenção a coisas que não vai lhe levar a nada. E às vezes é crucial, porque tem gente que diz assim, poxa, você é decidido. Não, eu passei a me decidir. Eu não era tão A gente decidido. aprende. A gente aprende a se decidir, entendeu? A tomar decisões. A dizer, poxa, café me faz mal. Eu não vou tomar café a partir de hoje, mesmo amando o café. E amanhã você não tomar mais café. Entendeu? O cigarro me faz mal, ou está me fazendo mal, eu não quero mais fumar. E você tomar essa decisão e não fumar. Então eu passei a ser assim. Assim com pessoas também, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu aprendi. E todos os dias eu vou aprendendo com essas decisões, sabe, que a gente toma na vida. A vida é de decisões, Escolhas. de escolhas, né? Então, se você não... E é fundamental para todos os sentidos que você tomar, para uma empresa, para um negócio que você vai fazer, para uma amizade que você está tendo ali, né, a companhia de alguém, para os seus filhos, quando você passa firmeza na educação, na criação, né? Então você tem que ser firme nas coisas. E hoje eu estou buscando essa firmeza. Não estou 100%. Não. Olhar para trás é bom, sabe? No momento, por retrovisor, é bom quando Por isso que o você... retrovisor é pequenininho. Quando você lembra de uma rodoviária. Quando você lembra De onde você for. de onde eu vim, sabe? De onde você veio, para dizer, poxa, eu vim dali. Eu não posso voltar para lá, mas eu posso ir muito além. E olha onde eu já cheguei. Tem isso aí também. Mas são caminhos percorridos, né? E Deus, ele é muito bom, ele é muito caridoso, ele é muito cheio de caridades com a humanidade. Mas você falando assim que a gente recebe sinais, né? Mas a gente às vezes está tão imerso nesse mundo cheio de ruídos e informações e opiniões e julgamentos, que às vezes os sinais estão na sua frente e você não está percebendo. Sim, é verdade. A gente cega, né? Fica surdo Ou a também. gente cega naturalmente, ou você se cega por querer, né? Esse é o pior. Né? É o pior. É Ou- aquele que não quer ver, né? Não quer ouvir. E esse é o pior. Esse é o pior, né? Então, você perde um pouco a consciência. A consciência de estar presente, né? verdade, Naquela situação. é Ou, por exemplo, verdade. assim, eu vou fazer isso sabendo que não é o melhor para mim, mas eu vou fazer porque eu quero. E aí, você falou da rodoviária, nós estamos falando aí dessa coisa que aconteceu, e para mim foi um dos grandes aprendizados, sabe? Não só na rodoviária, mas em outros momentos também que aconteceram lá pelo lado da Bahia, quando Sim. eu tive que buscar uma colocação numa empresa, e eu fui para a Bahia, e eu vi que momentos assim que eu disse, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Foi justamente na época em que minha filha, ela nasceu, né, que eu disse, eu preciso ter uma colocação, eu preciso ter um emprego, eu preciso ter algo para poder sustentar a minha família. Sim. Né? Eu muito novo, pai, 19 anos, então eu precisava ter uma colocação. E esse menino de 19 anos, ele tem que ser ligeiro, porque você não tem... E naquela época eu já tinha consciência que ninguém poderia fazer nada por mim, senão eu mesmo, né? Então eu busquei alternativas, busquei compromissos, 19 anos é pau, né? compromissos, eu busquei estar dentro dessa consciência de dizer, poxa, eu agora sou pai, eu agora tenho essa responsabilidade, eu agora tenho que buscar ser mais responsável, entendeu? Nas minhas colocações, nas minhas decisões. Então dali foi onde... Foi um upgrade consciencial forte. Foi. E depois, quantos filhos tem hoje? 3 filhos. Quando eu estava aqui, nesse processo de mudança, de vir para cá, nasceu o meu segundo filho, que foi no ano de 94. Quando eu vim, a esposa estava grávida. Sim. Né? E quando eu cheguei aqui, passei por todos esses momentos ela grávida. Eu só fui para o nascimento do meu filho em agosto.
Quer dizer, de maio a agosto, eu fiquei aqui indo todo final de semana para Petrolina, e é uma distância muito grande, porque você tem que atravessar 770 quilômetros, né, o estado todo, e eu ia todo final de semana para poder ir. Mas aí era um gasto, né? Eu tinha um gasto de toda semana, pô, pagar ônibus, tal, aquela coisa toda, ou carona, tal, mas tinha um gasto. E eu disse, caramba, eu tenho que pagar, eu tenho que trazer alguma coisa para poder tirar os gastos. E à época estava surgindo as polpas de frutas. As polpas, né? Joelho Business. E aí eu trouxe as polpas, né? Esse homem é um negócio. Eu trouxe as polpas de frutas e os queijos, né, de coalho para poder vender e tal. E aí eu trazia as polpas de frutas, né, e levava salgadinhos daqui. Esses pipos salgadinhos, Sim. tá? Esses salgadinhos Que da não vida. tinha lá? Que tinha, mas era Mas pouco, pouquinho. pouquíssimo, estava entrando, né? E aí eu levava uma leva, trazia uma polpa na Passagem paga. passagem paga. Passagem paga. Esse homem. É isso aí, tá certo. É. Aí o segundo filho, depois. Aí veio o segundo filho, eu fui ver meu filho e tal. Aí eu disse: olha, vamos tomar uma decisão aí de ir embora para Recife. Vieram para cá, meu filho nasceu em Petrolina, minha filha nasceu em Juazeiro, na Bahia, e meu terceiro filho nasceu em Recife, né? E ele tem 16 anos. Sim, aí 3 filhos. Aí 3 filhos, aí eu tenho Maria, Jorge, Gabriel e tenho o João. O João. João tem 16 anos. Já sabe o que vai escolher na vida? João, ele quer mexer com a tecnologia, né? Com esse Alguém mundo. que é da comunicação? Não, Igual nenhum. o painho? Não, nenhum. Ninguém quer seguir a história Não, do eu painho? tenho 2 cunhados que são, né, da comunicação. Ah, é? Eles que me inseriram, na verdade, eles me incentivaram. Um deles me incentivou muito aí, né? Ele tinha na época 14 anos, eu tinha 16, e aí a gente iniciou nessa época. E ele com 14 anos ele já tinha uma vontade muito grande também. E as pessoas não se encontram por acaso. Não. Né? E ele fazia a mesma coisa que eu fazia quando criança, que era pegar uma caixa de fósforo, colocar uma linha, né, na caixa de fósforo, com uma distância longa, por exemplo, saía 3, 4, 5 portas com a linha, e a caixa de fósforo aqui, você ficava se comunicando: oi, você está onde? Não sei o que mais lá. Não acredito, não. E a pessoa botava a caixa de fósforo aqui, a outra falava lá e dava para ouvir. Dava pra ouvir? E dá para ouvir. Ah, mas vamos fazer esse teste. Pois é. Aí nasceu os filhos, você já estava aqui. Aí já estava aqui, aí foi um momento muito oportuno, porque vieram as grandes empresas, né, a trabalhar comigo, a me enxergar, e surgiu a TV Globo aqui. Eu já tinha saído de outra televisão lá, que era Globo, mas quando eu vim para cá, eu vim direto de lá, inclusive, para uma produtora, e ao mesmo tempo aí surgiu um convite de uma pessoa para que eu fosse ser locutor oficial padrão da TV Globo aqui. E aí eu fui, e ao mesmo tempo que eu estava na TV Globo, um ano depois aqui, surgiu a Arapuã. Arapuã, ligadona em você. Esse menino de 20 anos, tu sabe quem é? Sabe nada. Esse menino de 20 anos, sabe nem o que é Arapuã. Não sabe o que é, não. Aí Arapuã Primavera. Arapuã Primavera. Aí eu comecei a ser o garoto propaganda da Arapuã depois de um ano fazendo locução, porque o diretor da Arapuã, ele não havia me conhecido. Quando ele me conheceu, ele disse: cara, você não quer ser apresentador não, ser o garoto propaganda? Aí eu disse: rapaz, quero. Tô aqui. Foi, aí comecei a fazer só alguns estados no Nordeste, né, como locutor. Depois passei a ser locutor oficial mesmo da Arapuã. Saí da TV Globo, pedi a Raposo para sair. Eu fui o único locutor da TV Globo a pedir para sair. É moral, viu? Foi, eu cheguei para ele, era um português muito, muito, assim, digamos, a palavra grosso, né? Ele era muito espalhafatoso, né? O português. E aí eu cheguei a Delma, que era a secretária dele, se eu queria falar com o Raposo, o que é? Aí eu disse: não, eu quero pedir para sair. Ela disse: o quê? Nunca ninguém pediu para sair. Isso até eu fiquei, quem pede para sair da Globo? Aí eu disse: não, mas eu vou precisar sair,
porque não tá tendo compatibilidade de viagens Sim. e tal. E ali eu começava a viajar, né, com Arapuã Sim, para porque não todo o tinha essa Brasil. questão virtual, você tinha que estar fisicamente nas Tinha lojas. bip, né? Tinha bip para gravar locução e tal. Mas na Globo, a Globo eu tinha um horário de 4 horas da tarde até as 9 da noite, até terminar a novela. E era ao vivo. Porque Nossa. tinha os rabichos da novela, por exemplo, daqui a pouco, Jornal Nacional. Ai, eu me lembro Lembra disso! disso? Pronto. Meu Era Deus, eu 19 fui longe horas agora. 45 minutos. Assista agora NETV primeira edição Era ou tu? segunda edição, era. E logo depois, Jornal Nacional. Era tu. Era. Agora Eu, tô vendo. Luciano Cavalcante e tantos outros, né? Mas hoje já não é ao vivo, é gravado. Ah, porque era ao vivo, É. né? E quando eu fui para lá, por indicação de Hugo Esteves, que ele me ouviu, só me ouviu numa produtora e disse: Raposo, eu encontrei o substituto de Luciano. Aí ligou para Raposo disse: manda ele vir aqui. Quando eu fui lá, tinha 10 na minha frente fazendo teste. 10 feras. E aí eu disse: caramba, aí tinha um cara lá chamado Godofredo. Né? Eu lembro, eu sou bom de nome. Viu? Ele é bom de nome, é bom de data, e a cabeça desse homem é um HD E aí, imenso. porque eu quero viu? Tá assim a vida toda, porque eu tenho um medo tremendo de Alzheimer. Então, De reforça mais demência, data. né? Demência, Será? eu Diz tenho. que não. O mundo tá cheio de Sim, dementes. o mundo tá cheio de muita coisa que a gente não precisa estar cheio também. Não, mas é sério, tem pessoas que estão atravessando hoje esse aí é até um papo para trazer aqui, para você falar sobre as demências especialistas, demência, Alzheimer. Eu estou assistindo agora O Sucessor, que é uma história espanhola, como é que dá o nome? Uma série? Uma série espanhola que é O Sucessor, que acontece na Espanha, e o principal ator da série, ele tem, que é um multitraficante, tal, um empresário, e ele tem Alzheimer, né, durante toda a série. Ele começa a ter Alzheimer e esse esquecimento ele faz as coisas e termina esquecendo, e aí você vê o processo de Alzheimer. E eu tive um irmão que faleceu de Alzheimer, entendeu? Então, assim, eu queria assistir essa série justamente para enxergar um pouco essa história. Porque existe o Alzheimer, existe uma demência também, né? Que está causando ali a demência, depois vem o Alzheimer. Eu também tive uma tia que teve Alzheimer, não por minha parte, mas tia de consideração. Sim. Que faleceu com Alzheimer. Entendeu? Sério. Talvez essa parte digital também faça que o nosso cérebro trabalhe um pouco. E aí, voltando para a TV Globo, a gente vai e volta aqui para vários lugares. Eu pedi, aí fui lá, demissão, Raposo não deu. Godofredo disse, tô mandando, encontrei a pessoa, porque quem aprova é quem grava. Em rádio também, quem vai fazer testes em rádio. É quem está operando ali. É quem está operando, porque o cara que tem um ouvido, o cara que sabe, entendeu? O que é que se adapta, o que é bom para aquela emissora. E ali ele manda para o dono e diz, encontrei a figura. Entendi. Né? Então, para quem vai fazer teste em rádio, televisão, viu? Você tem que estar muito ligado à pessoa que grava, à pessoa que está ali constantemente no dia a dia. O cara que fica lá na ilha, editando. São os câmerasmans que estão no estúdio, entendeu? Que você tem que fazer a relação. Sim, é o pessoal que faz a coisa acontecer, realmente. Exatamente. Porque Silvio Santos, por exemplo, quando ele vai contratar, ele disse, e aí, para o cameraman? E aí, para o diretor? Como é que é? Gostou? Como é que é? Qual é o melhor aqui? Aí o cara que diz lá, esse aqui é um dos melhores. Tal. Fica com esse. Não é o agrado dele, é o profissional que está ali por trás. É o profissional. Aí Godofredo e tal mandou, aí eu fiquei lá, passei um ano na TV Globo, eu e Luciano fazendo essa parte de ao vivo e tal, né? Fim de ano na Globo, vem aí, Missa do Galo, não sei o que mais lá, tal, aquelas chamadas, né? Eu tô voltando no tempo. Pois é. E aí a voz se identificava muito, porque tinha que ser padrão, né? Você mudou seu sotaque? Não, nunca mudei. Você fez trabalho com fonoaudiólogo? Sim. Glorinha Baltimiller, que era a mãe, eu fiz com a filha. A Glorinha Baltimiller ela era a fonoaudióloga da Globo e a filha dela era a fonoaudióloga da Manchete. E aí eu fiz a Manchete, TV Manchete. A juventude nem sabe que existia. Não sabe o que é Manchete, não é manchete de vôlei, é uma
televisão. Uma rede de Adolf Uma Bloch, rede, né? isso. Adolf Bloch, Oh, que meu tinha Deus. revista e televisão. Mas você precisou ajustar, porque tinha isso, né, de ajustar o sotaque. Não, o sotaque hoje ele não Porque você é tem um favorável. Ele não é favorável em lugar nenhum. Tem pessoas que dizem que não, que é legal ter sotaque. Hoje em dia, algumas emissoras elas dizem, olha, vamos regionalizar, vamos trazer o sotaque. Tem alguns repórteres, inclusive, hoje, que tem um sotaque nordestinês, né? Aqueles cabras que insistem em falar o nordestino. Que eu acho meio caricatura. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade. Porque a gente, por exemplo, eu tenho um sotaque bem pernambucano, mas não é uma coisa caricaturada, entendeu? Não, é pernambucano. Isso. É pernambucano. Se você for para o Ceará, as pessoas vão saber que você é pernambucano. Ah, é? Apesar que eu não vejo você falando vice. É, porque como eu vou muito a São Paulo... Não, pra ir também é demais. Ó pra ir? Não, pra ir eu falo muito. quando eu tô brincando com alguém, mas eu acho que quando a gente tá aqui de frente às câmeras se comunicando, a gente tem que procurar colocar o português mais claro possível. Lógico que a gente é pernambucano, carioca, ou paulista, ou eu falando pro profissional. Tem as nossas especificidades regionais, mas que a gente fala isso entre amigos, em roda de amigos, em roda você tá com intimidade. Na greia. É. Na greia. Mas se a gente está colocando um material que vai se perpetuar para novas gerações, para pessoas que vão escutar em outros tempos, a gente tem que ser o mais claro possível. Então vamos usar o nosso português da melhor forma, já que a nossa língua é tão linda. E eu tive uma... Meu pai nunca foi a uma sala de aula. Meu pai nunca foi a uma sala de aula, eu convivi com meu pai apenas 5 anos, mas foi o suficiente para entender que ele era um homem extremamente inteligente, ele detestava o português errado e escrevia perfeitamente bem. E ele nunca foi a uma sala de aula. Aprendeu em casa, né? Aprendeu com a vida. Né? Então, assim, eu acho que tem essa Como coisa é o nome do seu pai? Jorge. Lá em casa Jorge. Eu posso falar um negócio do Jorge, a história do Jorge? Pode. Ele chega lá, ele vai chegar. Vá, fale. E aí eu pedi para sair da TV Globo tal, e ele ficou emputecido comigo tal, e aí eu disse, cara, eu preciso ir para publicidade, né? Eu já venho fazendo publicidade há algum tempo tal, e aí eu fechei um contrato com a Arapuã. Sim. Aí ele disse, sério? Eu digo, aí eu vou viajar o Brasil todo, então é uma oportunidade e tal. E outra, aqui também era uma grana mais ou menos, não era uma grana boa, entendeu? Na TV Globo, era mais vitrine. E tem essa história, né? De você ter a vitrine, de você estar na vitrine, mas você não ter uma renda favorável. Porque as pessoas acham que só a vitrine está lhe dando um capital muito bom. E aí pedi para sair, viajei o Brasil todo com a Arapuã, gravando, fui garoto propaganda durante 4 anos e 6 meses, a cada 6 meses eu ganhava um prêmio como vendedor, né? Como o melhor vendedor, gravava 28, 30 comerciais por noite. Diga aí, só mudava o preço do fogão já era. Mudava o preço do fogão, mudava o fogão, trocava a gravata, mudava o texto vinha só os preços, as especificações, o botijão, o fogão, o ventilador, o liquidificador, o eletroportátil e o eletrodoméstico que eu vendia, eu tinha que colocar cacos, o tempo era de 30 segundos, não podia passar, aliás, 27 segundos, porque tinha a vinheta Arapuã, ligadona em você, e isso tinha 5 segundos, e eu tinha que fazer todo o meu texto em 25 segundos e vender todos os produtos. Esse copo por apenas... Vai. Vendia mesmo, olha, esse copo aqui é cristal, ele é muito, muito uso aí na sua cozinha e você precisa desse copo para receber pessoas maravilhosas. Sabe quanto ele custa? Apenas R$19,99. R$19,99 só aqui na Arapuã. Você compra hoje e vai pagar só mês que vem. Tem esse outro produto aqui, não sei o que mais lá, e aí vai, né? Você tinha essa amabilidade de poder fazer. Agora você não podia mudar o preço, as condições, né? E você tinha como colocar o caco. Ele já me dava essa coisa do caco, né? O que é o caco? O caco é você colocar o que você acha necessário dentro do texto. Dá o seu molhozinho. O molho, exatamente. O seu jeito, assim, que exatamente. dá aquela... É o caco. Você põe caco. Pode colocar um caco? Pode colocar um caco. Aí eu vou lá e coloco o caco. Boa. Então fomos para Arapuã, fomos para... TV Globo, depois... Rodoviária. Não, vamos para frente. Bora para frente. Vamos para frente. Aí você começou na área de publicidade,
Hoje você trabalha com política também. Também, eu comecei a trabalhar com política Quando muito foi? novo. Na década de 90, 92, eu fiz a primeira campanha eletrônica em Petrolina e Juazeiro. Sim. A primeira televisão, quando chegou lá, em 90 e 89, em 90 houve uma campanha eleitoral, né? Se eu não me engano, foi de governo, foi de prefeito. E foi 90 e 1990. 1990. O bom de data é você. Eu tô aqui perdido no tempo e espaço. Não, 92, para ser mais preciso. 92, em Juazeiro, nós fizemos a primeira campanha eletrônica, a primeira campanha de televisão. E aí eu fui apresentador dessa campanha, né? Eu trabalhei no departamento de jornalismo da campanha e fomos vitoriosos. Aí em 96 eu voltei a fazer outra campanha. E sempre nos bastidores, né? Trabalhando com a parte de marketing, de estratégia. Tu tem visão política? Eu tenho. Você Eu tem visão, gosto. esse cara Vai ganhar a eleição? Esse cara é insosso. É. Porque tem gente que é insossa. Tem um que tem produtos, eu vejo como produto. É um produto. Pronto, você falou tudo. Eu vejo como produto. Tem gente que tem uma maior boa vontade, mas não engaja. A gente pega um produto, ele grosso, né? Tipo a madeira, e você tem que moldar ela toda, fazer com que ela fique com bonitinho ali, tudo. E quando ela tá toda prontinha, aí você pega, treina, faz todo o treinamento, adestra, deixa tudo bonitinho, aí põe lá na mesa. É tipo um alimento, põe na mesa do consumidor. Se o consumidor, ele já vem consumindo outros produtos, né, inclusive, né? E há bastante tempo, tem alguns que consomem há bastante tempo, um grupo político e tal. Sim, tem ali e aí, aquela... já tem o cardápio pronto, né? Isso. E aí você pega e mostra um novo cardápio para as pessoas, para que elas possam consumir aquilo, tem que ser muito gostosinho, né? Tem que estar bom, tem que estar bonitinho, bem tem que estar apetitoso e tem que chamar a atenção para dizer, poxa, eu vou experimentar. Né? Então é isso que o marketing que a gente faz dentro do produto político. Mas é fácil? Não é fácil porque tem produto muito ruim. E tem produto muito ruim. Não se vende, não gosta, entendeu? Vaidoso, indisciplinado. Não aceita, Indisciplinado, é a palavra não certa. quer aceitar, mas eu sempre fiz assim. E eles acham que eles sabem. Isso. Eles sempre acham que eles sabem mais do que você. Mais do que todo mundo. Lhe contrata e ainda diz do jeito que ele quer ser. Do jeito que ele quer ser. Ele faz do jeito... Agora, tem outros que são disciplinados. E esses chegam ao final e chegam no pódio. Eu acho que eu vou me candidatar e vou chamar Joelle. A disciplina é tudo. A disciplina é tudo. Em qualquer área. Em qualquer área. Porque é o seguinte, se você contrata um professor para te dar aula, é o professor que está te dando aula. Você tem que ouvir, você tem que atender e você tem que estudar aquela matéria. Ok? Ok. Então, pronto, para que você tenha bons resultados. Sim. Né? A mesma coisa é o marketing. Você está ali grosso, entregando a tua vida, o teu jogo, a tua história. A tua oportunidade. A tua oportunidade, porque é a maior oportunidade da vida dele. Entendeu? É um jogo, é um campeonato. Porque um político queimado é cabeça de fósforo. E muitas vezes você tem que limpar aquela queimação toda. Não é verdade? Você tem que fazer com que aquilo tudo ali que esteja jogado à mesa, olha, você é um advogado, o marqueteiro, o que eu digo, eu não me considero um marqueteiro, eu não me considero, de forma alguma, inclusive eu não gosto desse nome. Eu acho que eu sou um analista. Um estrategista, digamos assim. Eu chego para você, você joga tudo à mesa, eu digo, está faltando mais alguma coisa que você tenha que me dizer? Os seus podres? Que você tenha que me falar? Não, você tem filho fora do casamento? Você tem alguma mulher extra? Você tem algum caso extraconjugal? Você fez alguma coisa? Tudo. Ai, meu Deus, e o povo tudo, diz? Ana, tudo diz. Diz. E tem que dizer, porque é um segredo nosso. E quem tem que cuidar disso sou eu. Sim. Junto com o quê? Com uma comissão que eu posso criar. Já não virou mais segredo. Se você sabe, uma comissão sabe, acabou. Mas essa comissão é de direito, de advogados. Não que pode você brigar tem que com ter. essa comissão. Não pode brigar com ninguém, né? Não, eu tô brincando. Até porque você, quando sai de um processo eleitoral, você esquece aquele processo eleitoral. E se você for trabalhar para o opositor dele, que isso já aconteceu, você não tem que levar nada da vida do outro. Isso é muito sério. Viu? Você não tem que levar nada da vida do outro. Porque eu fiz a campanha do outro e vou fazer a campanha do opositor na próxima eleição. Por que eu vou levar as fragilidades? As fragilidades do outro? Não. Eu vou trabalhar com a minha consciência. Mas eu não preciso dizer ao outro
ao outro ou a outros a fragilidade dele. A criptonita do outro. Não preciso disso, porque isso é antiético. Sim. Né? Eu preciso trabalhar o meu eu, para poder chegar e alcançar o meu objetivo. E quanto tempo precisa para você trabalhar? Digamos, amanhã eu quero ser candidata. Nós estamos num processo eleitoral que é a pré-campanha. A pré-campanha, ela começa em, por exemplo, esse ano nós temos eleição para prefeito, né? Prefeito, Sim, vereadores, sim. né? E são 5.000 e tantas cidades, 5.500 e tantas cidades no Brasil que estão disputando aí essas vagas. Certo. Então, eu recomendo, Qual a sua recomendação? a minha recomendação é a partir de janeiro você trabalhar, do ano, janeiro você trabalhar, já vem se trabalhando o nome e tal. A imagem, né, as suas caminhadas, as suas frequências de falas com as pessoas, visibilidade, as suas redes sociais, tal. Você vem trabalhando. Quando for em maio, junho, julho, você tem que pensar em maio, você já tem que pensar no profissional que você vai contratar para comandar a sua campanha. Em maio? Em maio. Em maio. Que seria a campanha em outubro. A eleição em outubro. Eleição em outubro, Você tem aí um campeonato de 3 meses, 4 meses de maturação para que você aprenda o finalzinho para poder chegar lá. Entendeu? Mas nessa perspectiva, eu vejo que tem que ter um profissional adequado, porque tem muita gente que se diz profissional da área e que não são. Sim. E que não são. Porque participou de 2 campanhas como elemento da campanha, e ali ele já vem dizendo que é um estrategista, que é... Não, olha, e tem gente que acha que somente interagir com as redes sociais... Música. Ganha campanha. Não. Ganhar campanha não é só isso. Ganhar campanha não é vídeo, não é bons vídeos, não, de forma alguma. Eu tenho uma equipe de vídeo que a gente vai ganhar a eleição. Não é assim. Eleição é uma série de coisas, sabe? Vem a questão política, de agregadores, de somatórios, entendeu? De pesquisas, de leitura de pesquisas, sabe? De você estar fazendo os tracks, conhecendo pessoas. O que as pessoas pensam hoje, amanhã elas podem mudar, né? Então, o estrategista ele tem que ir sabendo que isso está acontecendo, que acontece com as pessoas. Elas são muito vulneráveis. Hoje eu estou indo lá pedir o voto, consigo o voto, amanhã vai outro e já tira o meu voto. Sim. Entendeu? Então, a consciência das pessoas, o que elas pensam hoje, amanhã elas podem mudar. Até porque no Brasil a consciência política é muito frágil, né? Ela está fragilizada, né? Ela está muito fragilizada. A gente teve momentos muito bons políticos ao longo dos anos 80, né? Nós tivemos políticos muito sérios nesta época aqui, principalmente em Recife, em Pernambuco, tivemos bons políticos nessa época. Nós podemos lembrar aqui alguns nomes, Gustavo Kraus, Joaquim Francisco, Roberto Magalhães, né? O próprio Jarbas Vasconcelos, pessoas que vieram com uns nomes ali eles eram muito preparados para Cid Sampaio, né? Então essas pessoas, Gustavo Krause até hoje é uma referência de políticos, né? São pessoas que realmente têm um conhecimento político, sociológico, econômico. E são disciplinados. Sim. Foram disciplinados. Porque entendeu? hoje a gente vê, Joélio, que se usa muito a estratégia do marketing digital, muitas vezes para criar personas. Sim. Nós temos hoje um exemplo. Um grande exemplo no Brasil, que é o Pablo Marçal. Ai, meu Deus, não quero nem falar disso. Pois é. Mas ele está usando as redes sociais. E é isso que me assusta. E ele é um expert dentro desse assunto. Ele é um monstro da marketing digital. Do marketing digital. Ele colocou uma redação inteira hoje em São Paulo para cuidar da candidatura dele a São Paulo. Ele é bom? Não tenho dúvida disso. Ele é um bom. Ele convence. Digital. Ele convence. Não tenho dúvida, ele convence, inclusive ele está empatado lá com 2 pré-candidatos, que é o Datena e a Tabata Amaral. Né? Então, assim, hoje é um influencer muito, muito bem digital, sabe? Mas e a prática? É isso que me assusta. Aí vem o debate. E se você não estiver preparado para o debate, e aí o interventor político, que eu digo, o marketing, o estrategista, o cara que cuida da ciência política, ele tem que preparar você justamente para o debate, porque o debate ele é crucial. Você vê que Kennedy, ele foi para o debate com, acho que à época, com o Ford, eu não lembro bem o outro candidato, mas esses debates que acontecem nos Estados Unidos, que o mundo todo vê, Obama, né, Hillary Clinton,
Sim. né? O próprio O que se elegeu agora. Bush também com o outro ex, com Obama, e tantos outros, Temer Temer não, Donald Trump, né? com o O que se elegeu- Biden. o Biden. Biden. Então, assim, o debate ele é crucial. As pessoas assistem os debates para ver quem se sai bem. Então, quando você é bem preparado para um debate político, uma equipe te prepara, você vai consciente, entendeu? Eu mediei debates, sabe? Eu sei o quanto é fragilizado um candidato que não sabe, que não está preparado para o debate. Eu entendo, sabe? Mas eu não vou com pena quando eu tenho um candidato que vai disputar com ele lá e eu sei que ele está despreparado. O meu eu digo, olha, vai preparado porque lá você vai dar show. Vai ser o Entendeu? tiro de misericórdia. Vai ser o tiro de misericórdia. As pessoas saem de casa no outro dia, porque os debates eles acontecem muito assim estrategicamente próximos Sim, são às pontuais, eleições né? e pontuais, né? E ali eles são cruciais para que você saia definido, decidido Ou mude o voto ali. naquela hora. Uma frase. Uma frase acaba tudo. Eduardo Ou Campos se elegeu ajuda presidente da República. No Jornal Nacional. Ele se elegeu presidente da República. Quando ele disse que gostava de gente, quando ele disse frases de efeitos, e frases de efeitos benditas e não malditas, E bem colocado. sim, que são as benditas, né? Sim. Elas são extremamente relevantes. Conectam, né? Conecta. Encaixa certo. Conecta. As pessoas estão prontas para receber. Você tem quantos filhos? Tenho 4, 5 filhos, sei lá, 4 filhos. Por que você fez tantos filhos? Eu disse, porque eu gosto de gente. Isso é uma frase forte. Isso conectou com a maioria da Porque eu população gosto brasileira. de família. Eu sou família. Então são frases que mexem. E você tem como fazer tudo isso cuidando de uma persona, de um produto. Entendeu? Então, tinha um argentino à época que cuidou da campanha dele de governo, né? Um cara que treinava pessoas, que treina pessoas até hoje, né? Fez campanhas na Argentina, veio para cá, fez campanha dele, as 2 campanhas, trabalhou durante o governo dele para ele se tornar o político que ele se tornou, e tá aí. Só que ele já tinha essa veia, ele já tinha Sim, essa já estava com a genética ali toda. já vivia debaixo da asa do avô. Sim. Entendeu? Então, tudo isso vai juntando, você vai colocando, e ali você vai se tornando uma pedra preciosa dentro da política, né? E você consegue tornar uma pedra bruta numa Moldar, preciosa? sim, moldar. Consegue? Nós temos esse trabalho, né? Então, hoje você faz política, você faz marketing, você faz programa de rádio. Qual é o nome do programa de rádio? Music Café. Music Café. Cara, foi muito legal a chegada na rádio, porque eu estava fora de rádio desde 94, quando eu vim embora para cá. Eu saí de uma rádio e vim para cá, para Recife. E quando eu cheguei em Recife, eu fiquei muito tempo, recebia convites para rádio, só que eu não tinha tempo, né, de fazer rádio. Tinha recebido alguns convites para voltar para o rádio, só que eu não tinha tempo, não tinha tempo, porque rádio você tem que estar todos os dias, você tem que estar se dedicando 4 horas ali no ar. 4 horas 4 horas por dia. Haja corda vocal, né? Haja corda vocal. Quando você é comunicador, então é muito importante você cuidar da voz, né? Quando você é locutor, você fala eventualmente ali uma coisa ou outra, mas comunicador você está sempre falando. E não tem essa de estar com mau humor nem má vontade, né? Tem que, absolutamente. Né? Você tem que estar sorridente. Chovendo, fazendo sol. Bem, e todos os dias você tem que estar ali. Faça chuva, faça sol, né? Calor ou frio, você tem que estar lá. De segunda a sexta, o programa das 6 às 9 da manhã. Eu acordo às 4h30 da manhã, né? Eu acordo às 4h30 e aí o café eu preparo ele um dia à noite, as notícias, os informativos, e tenho os factuais, aquelas coisas que estão acontecendo naquele momento também. Então tem um pouco de jornalismo também. Você coloca alguma informação. Ele tem muita informação. Iniciou uma bomba. Viu? Ele tem muita informação. A gente fala muito sobre tudo, né? Uma coisa bem geminiana. Eu sou mãe de uma geminiana, a gente fala muito bem sobre tudo. Você é leonina, né? Sou leonina com escorpião, graças a Deus. Leonina com escorpião. Feliz. E aí... Mas vocês notaram a frase, a gente fala muito de tudo.
Porque geralmente você escolhe um nicho, né? Eu vou falar sobre finanças, você falar sobre isso. A gente fala bem, muito de tudo. A gente fala um pouco de tudo, digamos assim. Ótimo. A gente trata, por exemplo, essa semana a gente falou muito de inteligência artificial e os seus avanços, né? A gente falou muito do ChatGPT. Eu sou publicitário, eu sou comunicador, né? Eu trabalho com jornalismo, eu sou jornalista. Então, a partir do momento em que eu esqueço o meu cérebro pensante, a minha cabeça pensante, e vou buscar num computador, numa inteligência artificial, um texto, algo que eu precise, eu estou esquecendo de pensar. Sim. E eu não uso o ChatGPT. Não. Eu não uso para absolutamente nada. Porque vicia. Eu quero criar um texto publicitário. Por que eu vou no ChatGPT? As pessoas estão recorrendo ao ChatGPT. As pessoas estão recorrendo à inteligência artificial para consultar pacientes, médicos. Então, isso é importante que o mundo saiba que está muito crescente Tá demais. a inteligência artificial. Ela é perigosa, o próprio Elon Musk, o próprio criador da Apple, o que morreu? Eu esqueci o nome dele. Bom, enfim, vocês vão lembrar é o nome? aí. O pessoal vai lembrar Cristo, aqui. sabe? O, Jake, não. O que criou a ai, Apple? caramba. O que criou, que trabalhou na Microsoft. Bom, daqui a pouco a gente lembra. Bom, e o dono da Microsoft também, ele alertou as pessoas há muito tempo atrás, né, sobre o crescimento Steve Jobs. Ele alertou ao mundo sobre a inteligência artificial. O próprio Elon Musk, ele diz, olha, é importante para o mundo, para os avanços, sim, mas é extremamente importante que as pessoas saibam o que ela pode trazer de prejuízo. Até onde usar? Até onde usar? As pessoas estão perdendo os empregos, né? O jornalista, Tudo. os advogados, as pessoas estão perdendo ali as oportunidades com a inteligência artificial. E elas não estão notando. Não. E eu não uso. Eu falo sobre ela. Eu busco os avanços dela, mas eu não utilizo ainda a inteligência artificial. Se eu for criar um texto, se eu for fazer uma redação, se eu pensar, eu estou sendo muito criativo. Mas se eu usar a inteligência artificial, eu deixo de ser criativo. Eu passo a ser um ser preguiçoso. Entendeu? Então, eu prefiro não usá-la. Há quem condene isso, quem não goste. Eu Porque sou diz que contra. tem uns gatilhos, né? A inteligência artificial tem uns gatilhos que conectam, como é que chama? Que você tem as frases, né? Que chamam, que engajam, mas, enfim, parece que está conversando de robô para robô. Pois é, e na política você usa muito, né? Tem gente que está usando muito. Eu sou do tempo que ainda vou para a redação. Eu vou, escrevo o que eu penso, entendeu? Eu também. Escrevo o que eu penso, escrevo ali, eu olho, depois imagino, depois tiro o texto, faço uma limpeza nele, brinco com ele, entendeu? Converso com o texto para poder ser criativo e entregar de bom agrado para a pessoa que vai gravar, para o cara que vai narrar, para quem vai fazer a cena, entendeu? Então, por exemplo, uma história de um candidato, né? Você tem que saber narrar, você tem que saber contar a história dele. Você tem que ser um bom contador de história. E o marketing, ele tem que ser observador em tudo. O estrategista, ele tem que observar tudo. Quem se aproxima do candidato, que fala aquela pessoa está trazendo, que tamanho político, que conteúdo a pessoa está trazendo para o seu candidato, entendeu? Uhum. Qual é o tamanho, qual é o peso, qual é a medida, entendeu? Qual é a contribuição? Qual é a contribuição Ou a que está descontribuição? Exatamente. Ele pode também ser um ser arrasador. Às vezes, uma foto você tira com a pessoa, já era. Tudo isso você tem que ser. Um texto. Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer programas, guias eleitorais, entendeu? Eu gosto de estar dentro da base, observando tudo. Então é isso. E muitas pessoas que me conhecem não sabiam desse meu lado. Eu mesmo não sabia. Fui Pois saber é. semana passada Desse meu lado, não sabia. Então, Agora, o que a gente vai falar agora, fale. porque falamos de política, Vamos falar falamos de de quê? rodoviária. Agora, porque semana passada a gente se encontrou no café. E aí, que nada é por acaso, a gente veio falar sobre contextos espirituais. Contextos espirituais.
Como você vê a espiritualidade na sua vida? Muito forte. Você que é um homem tão cheio de experiências, né, de bagagem, de consciência no seu trabalho, na sua vida, desde criança. Como é que você vê? Eu não digo nem religião. Como é que você vê a espiritualidade na sua vida? Olha, eu tenho uma consciência hoje, e que eu busco essa consciência, essa minha consciência todos os dias, todo o amanhecer, né? Antes de acordar, eu agradeço a Deus. Antes de acordar, eu agradeço a Deus, porque quando você acorda na sua consciência, que você diz, poxa, eu vou acordar. Tô acordando. Você está com o olho fechado ainda, mas você pode estar sonhando que vai acordar, ou você pode estar morto e não acordar. Ou acordar do outro lado. Ou ficar pelejando para acordar e quando acordar não está acordado em outro lugar, em outro mundo. Gente, é uma questão, sabe de quê? E eu falo sempre isso, de agradecer, de pensar que Deus é o que te acorda. É o Criador do universo, das coisas, dos seres. O Pai Celestial é quem te acorda, que diz, filho, levanta, acorda. Agora imagina se não tivesse ninguém para te acordar. Você ia dormir eternamente, né? Então, todo amanhecer eu agradeço, eu peço a Deus a proteção. Eu tenho uma oração que eu faço todas as manhãs com as pessoas, um número imenso de pessoas, às 6h26. 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 Eu faço uma oração agradecendo a Deus nesse horário, entre 6h26 e 6h29. Né? Porque é o horário que eu estou reunindo as pessoas ao meu redor. Sim. Essas pessoas elas estão no meu meio, no meu círculo de oração. E são muitas pessoas. E quem acorda comigo de manhã, no meu programa, sabe disso. Às 6h26, a gente faz uma oração. Eu coloco um copo de água ao meu lado, entendeu? Existem 2 meninas que trabalham comigo, elas também oram, elas não são adeptas, são novas, elas não são adeptas a isso, mas elas oram. O que vale é isso. E naquele momento eu me sinto na casa de cada pessoa, no carro. Eu me sinto ao lado da criança que está me ouvindo, indo para o colégio, acordando com o pai. Eu me sinto dentro da casa das pessoas, tomando café com elas. E eu digo, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque nada aqui é importante sem a presença de Deus. Nada, absolutamente nada do que eu tenho, nada do que eu conquistei, nada da minha maior riqueza, que é a minha família. Eu não seria nada, eu não teria nada se não fosse por Ele ter permitido. Né? Então vamos agradecer esse acordar, esse nosso encontro, esse nosso reencontro, porque todo dia é um reencontro. Sim. Né? Todo dia é um reencontro, todo dia é um recomeçar. E a gente começa muito cedo. Acordar às 3h, 4h da manhã, para mim, é fundamental, porque é o horário em que todos estão dormindo em silêncio, e ali eu posso ter um diálogo, uma conversa com Deus, pedindo permissão para que o meu dia ele tenha um caminho tranquilo, pedindo permissão para que Ele possa me dar vida, me dar esse ar, me dar conhecimento, me dar, sei lá, sabe, o dom de poder ir lá para o rádio, de poder falar para as pessoas. Eu falo para 30 mil pessoas todos os dias. Né? É um estádio inteiro. Sim. Me ouvindo. E é uma responsabilidade muito grande, porque tem pessoas de vários segmentos. Sim. Que pensa de um jeito, outro pensa de outro, passando por entendeu? Situações diferentes. Cada um passando por situações diferentes, cada um indo para a sua luta, para a sua labuta. Né? Eu falo sempre, você que está saindo agora, se sinta protegido. Coloque uma armadura, entendeu? Se sinta protegido, coloque Deus no seu coração. Saia com Deus, com esse pensamento em Deus, porque é Ele que cuida da gente. É Ele que cuida da gente. Então essa oração, ela para mim, ela é muito importante, ela é muito forte, sabe? E a cada dia a gente traz uma. A gente traz uma e eu não leio. Eu não leio. Eu vejo a oração, eu sei que ali existe uma oração, mas ali eu fecho meus olhos e vou falando para as pessoas, entendeu? E é com muita emoção. E essa é a sua espiritualidade, todo... Você também tem alguma
crença, alguma coisa assim? Eu perdi meu pai aos 5 anos. Meu pai eu perdi aos 5 anos de idade. Aos 5 anos eu tive uma revelação. Essa revelação ela veio para me proteger, para dizer que eu existo e que eu não me preocupasse, né? Eu encontrei um buraco negro no momento em que eu vi meu pai ali num caixão. A minha maior referência, né? Porque o pai é tudo dentro de uma casa, né? Assim, é o pai, a mãe, é tudo, é a sua base. Né? E quando você tem 5 anos, quando você vê ali aquilo indo-se embora e você não tem aquela consciência de dizer, poxa, nunca mais eu vou vê-lo. Tem criança que diz, ele viajou. Tem mãe que diz, olha, teu pai viajou. Né? E ali você vê um monte de gente chorando e você sem entender nada, debaixo do caixão do seu pai, né? Observando tudo aquilo, em silêncio. E de repente vem algo bom e diz, ei, psiu, acalma teu coração, acalma que eu vou cuidar de ti. Então só o pai faz isso. Então isso é muito importante, isso eu não esqueço nunca. E foi a primeira presença, a primeira, assim, sabe, momento muito importante da minha vida, de calmaria que Deus passou para mim, que o Pai passou para mim. Então eu convivo diariamente, o tempo todo, constantemente, em todos os lugares, em todos os pensamentos, em todos os lugares, todas as atitudes, em tudo que eu faço, eu estou com Ele do meu lado. É isso, eu acho que espiritualidade é isso. Porque o que é que acontece, né, Joelho? Às vezes a gente se depara com situações energéticas, espirituais, presenças. Em todo lugar a gente tem muitas presenças espirituais, seja você acreditando ou não. A gente encontra um monte de gente aí que não é daqui, né? Por isso que eu perguntei a você a sua espiritualidade, porque às vezes a pessoa vê você apresentando, tá, e tem curiosidade de saber como é que Joelho lida com isso. Por isso que eu cheguei até isso nessa nossa conversa informal que a gente teve ali no cafezinho, que a gente, né, de uma maneira improvável, a gente acessou esse espaço. Você falou uma coisa muito interessante naquele dia, e nós nos encontramos por acaso, quando você diz, olha... Por acaso não existe? Não existe. Mas eu passei e você disse, ei, psiu. Ei, moço. Moço, tu vai pra onde? Aí eu voltei e disse, ô, Ana, tudo bem? Aí sentamos, tomamos um café. E aí você disse uma coisa muito interessante. Você disse, você tá vendo aí um monte de gente andando no shopping? Sim. Aí eu disse, ela disse, olha, você sabe que isso aí é um monte de zumbi. Ele jogou pra mim. Verdade. Um monte de gente que não sabe nem pra onde vai. Um monte de gente que entra em loja e não quer comprar, mas termina comprando. Não está precisando, mas termina comprando. Tem um monte de gente que não sabe nem que almoçou. Não sabe o que é que comeu no almoço, no jantar, no café da manhã. Tá ali num estado... Eu não sei nem explicar, é meio zumbi. Inconsciente. 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 Não sabe que tem um RG, um CPF, 3 filhos, mora no endereço tal. Eu me arrepio quando eu vejo pessoas assim. Mas não tem muito? Tem. Eu encontro com diversas pessoas assim, que são gratas e outras não gratas. Encontro. Eu sei quando a pessoa muitas vezes está passando por alguma energia, alguma necessidade, alguma coisa, algum sentimento que... Tu percebe? Percebo. Você tem dias que percebe mais, tem dias que você percebe menos. Você passa meio que não quero perceber, não quero ver. Sim. Né? Tem outros que dizem, epa. E tem dias que você busca. Você diz, eu preciso conversar com alguém. Eu preciso enxergar esse alguém. E aí você naturalmente... Você se disponibiliza. Disponibiliza e você termina encontrando. Uma vez, Ana, eu saí de Recife e fui parar em Maceió. Assim? Assim, peguei o ônibus e fui. Eu tenho essas coisas, viu? Na rodoviária. E fui conversando com 2, 3 passageiros. E sentei na rodoviária lá de Maceió, como eu sentei na rodoviária de Recife, conversando com pessoas. E quando eu cheguei lá na rodoviária de Maceió, eu conversei com outras pessoas e peguei o ônibus de tarde e vim embora. Pronto. Eu ouvi. Eu faço isso. Eu não sabia quem era, não queria saber quem era, entendeu? Mas no momento em que eu disse, a senhora vai para onde? A senhora vem de onde? A senhora vai fazer o quê? A senhora vive de quê? Eu tenho essa loucura entendeu? também. Então isso faz parte de mim, eu não sei por quê. Ah, não, Joélia, porque você é curioso. Não é curioso, eu acho que alguma coisa me pede para eu fazer aquilo. Isso, do nada eu digo, eu vou em tal canto. Naquele dia eu não ia
lá no shopping. E aconteceu tudo o que não aconteceu. Eu sentei naquele café que eu nunca sento para você passar. Você é arquiteta. Sim. Você é arquiteta, você é uma excelente arquiteta, você vive nesse mundo, né, de arquitetura, de urbanismo, de construção. Você você trabalha com construção, certo? E aí eu fui, e aí, Ana, a gente conversando e tal, eu disse, Ana, por que a gente não monta um negócio assim, Vamos assim, chegar lá. assado? Já estamos lançando o produto. Aí Ana disse, aí Ana disse, sério, Joélio, sério, eu vejo em você uma figura assim, assim, assado, tal, tal. Ela disse, menino, é sério? Eu digo, é sério. Você tem que fazer isso. Fazermos juntos. Aí ela disse, vamos fazer juntos. Eu adoro uma parelha. Eu sou muito exibida, mas eu gosto de ter uma parelha, um compasso nas minhas coisas. Gente, e ele topou, minha gente. E aí eu vi a dificuldade juntando a fome com a vontade de comer, né? Não tem em Recife, não tinha. Eu disse, caramba, não tem isso, Ana, aqui. Você Não vê em diga. algum lugar? Não, aí eu não vou dizer, mas eu disse, você viu isso em algum lugar? Ela disse, não. Ana, tem isso hoje? Não. Teve isso Tá ontem? ouvindo, Pode Cris? até ter tido, mas não estava sendo bem feito. Eu acho que não rendeu, né? Não rendeu. Então, tá na hora, né? E você entende, você está nesse meio. Tá? Ela disse, poxa, vamos construir. Quando Estamos é que a gente construindo. lança? Acho que depois das eleições, né? As eleições de outubro, mas a gente já vai trabalhar. Vamos trabalhar a partir de agora, em julho, né? Então, o primeiro programa sai quando? Acho já que que em você é o outubro. cara da Outubro, data? né? Outubro. Que dia de outubro? Ah, eu não sei o dia, mas 15 acho de que final. outubro. Não, 15 de outubro é uma semana depois das eleições. Tem que ser no final de outubro. 22. É, por aí, 22, 28, por aí. Final de outubro, minha final gente. de outubro. Esse produto Esse novo. produto novo, um projeto Vocês novo. acham que não vai vender com essa voz? Eu fico na frente assim, balançando os cabelos, ele só Nada. na locução. Você é a parte integrante mais que especial dentro desse projeto, Somos. porque eu vi em você esse negócio acontecer, entendeu? Eu vi em você esse negócio acontecer. Então é muito importante. Esses encontros, os desencontros e os encontros, né, os reencontros, eles são muito importantes nas nossas vidas. Nada acontece por acaso. Tudo se encaixa perfeitamente enquanto você está aqui. Enquanto você está aqui. Há quem diga que diz o seguinte, poxa, eu sonho com isso, eu queria ter montado isso, Tem gente que se arrepende. Gente, tem que entender que aquilo dali não era para você. Aquilo dali não era para você. E se você fez algo, aquilo dali era para você realmente ter feito. Sim, porque tem coisa que vem. Já aconteceu? Como assim? E tem coisa que você vai, sua e rala, e dá de um lado, dá do outro. Poxa, não dá certo. É porque não deu certo, porque não era para ser. Eu fiz o sapatinho da Cinderela. Tem gente que insiste em algo que não é para ela. Que não é para a pessoa. Pelejando uma coisa que não Pelejando e batendo na... Pô, eu vou lá, bato na trave e não entra, tal, não vai entrar, cara. Não é seu. Não é seu, não é para você. Não é para você. Tem gente que insiste em profissões, tem gente que insiste em fazer alguma coisa. Eu vejo gente hoje brigando por like, eu vejo gente hoje dizendo que é coach. Cara, a pandemia veio e de repente surgiu dezenas, centenas de coach se aproveitando da miséria, do momento, do desespero emocional do outro. Eu vi muitos. E continua. Teve uma pessoa, Ana, que eu vou revelar aqui. Eu não vou dizer o nome. Diz o milagre, mas não diz o santo. Eu não vou dizer o santo. Né? Eu vou dizer a reza. Vai. Mas não vou dizer o santo. Certo. Teve uma pessoa que chegou e disse, cara, faz de conta que você está me entrevistando. E o descaramento de você é um profissional. Não, e eu olhei para a pessoa e disse, não, porque eu estou vendo os microfones da Jovem Pan. E é muito legal, a Jovem Pan é uma grande empresa, então vamos fazer com que você esteja me entrevistando. Aí eu olhei para a pessoa e eu disse, meu Deus, em que mundo nós estamos? Que situação chegar a isso? Né? Porque de 2022 para cá, eu estou fazendo reportagens para a Jovem Pan. E quando eu fui para esse grupo trabalhar, que é um grupo que detém a rádio Jovem Pan, eu comecei lá na Jovem Pan. Eu comecei lá na rádio Jovem Pan. E da Jovem Pan nós criamos essa rádio que é hoje, a Music, né?
Só que antes, eu estava na Band. Eu passei um ano com a Rádio Band. E nessa migração da Band para Music, eu também fiz um horário na Jovem Pan. E aí, com isso, eu passei a ser repórter da Jovem Pan e de rede. Né? Fazer reportagens, tal, acompanhar algumas personalidades. Enfim, eu gosto de fazer. Eu gosto de, quando tenho algo fora do lugar, eu vou lá e pego... Eu pego e coloco no lugar. Sabe? Porque é ali que é para estar. Se está fora do lugar, vai lá e tira e organiza. Ah, mas não é minha função. Espera aí, não é minha função, tu é funcionário da empresa. Sabe? Tu tá no barco. Tu tá no barco. Tu tem que ajudar. Quando o teu patrão cresce, tu também cresce. Quando o teu patrão ganha dinheiro, tu tá sendo pago. Teu salário não é atrasado. Mas tem gente que diz, não, mas aquilo ali não é obrigação minha. Eu faço o meu. Eu faço só o meu. Tem a história do abacaxi. Você conhece a história do abacaxi? A história do abacaxi é interessante. E é importante para você que está nos acompanhando. Sabe por quê? Porque o João reclamou que o Francisco ganhava mais do que o João. E o Francisco entrou na empresa há 1 ano apenas. E o João já está lá há 7 anos. E chegou para tu, Ana Paula, e disse, doutora Ana, impressionante, mas o Francisco está ganhando mais do que eu. Eu estou aqui há 7 anos e ele acabou de chegar. Aí a doutora Ana olha para ele e disse, ô João, que é isso? O Francisco está aqui há 1 ano, mas está ganhando mais do que você, por que será? A senhora que tem que me dizer. Eu estou aqui, eu estou trabalhando e tal. Ah, tá bom, João. Eu vou pensar nisso tudo. No dia seguinte, a empresa ia oferecer um café da manhã. E disse, João, vai ali no homem da barraca e pergunta se ele tem abacaxi, traz abacaxi para a gente fornecer aqui um café da manhã para os funcionários. Tá bom, eu vou lá. Quando chegou lá e disse, ô, seu Zé da barraca, o senhor tem abacaxi? O Zé Barraca disse, tenho não, hoje eu não tenho abacaxi não. Ele voltou para a doutora Ana Paula e disse, doutora, não tem abacaxi não, lá na barraca não. Mas você viu se tinha melão, mamão, outra fruta? Não, não vi não, não perguntei não. Você perguntou o preço do abacaxi? Não. Ah, tá bom. Francisco, vai lá, por favor, e vê se tem abacaxi. O Francisco chegou lá e disse, seu Zé da barraca, o senhor tem abacaxi? Não, não tenho abacaxi. O senhor tem mamão, melão? O senhor tem que fruta? Banana? O senhor tem uva? Tenho. Qual é o preço? Me dê aqui, pá. Chegou lá para a doutora Ana Paula, na frente do João, e disse, olha, doutora, ele nem sabia que o outro lá, ele disse, olha, ele não tem o abacaxi. O abacaxi custa R$4, mas tem lá mamão, tem lá banana, tem uva. E se a senhora quiser, eu vou lá e trago tudo isso, porque eu pedi já para que ele separasse. Ela olhou para o João e disse, está vendo, João? Por que ele ganha mais? A diferença está aí, você tem que se integrar. Tem que ser proativo. Você tem que ser proativo. Tem que fazer mais do que é pedido. Sim. Entregar, o over delivery. Você tem que entregar. Olha, eu tenho uma CEO na minha empresa, ela nunca ligou para mim para dizer essa matéria está errada. O que você falou está errado. O que você disse ali está... Nunca me reclamou, 7 anos, nunca me reclamou. Pelo contrário, ela me ajuda. Ela celebra comigo, entendeu? Então, assim, são essas entregas que a gente tem que ter. Não é porque você é CLT, não é porque você está ali cumprindo uma tarefa que você tem que fazer apenas o que você se propôs a fazer. O que foi contratado. Você tem que entregar muito mais. Entrega muito mais. Não coloca só um tijolo, coloca 2, 3, pega o bom cimento, dá uma rebocada, melhora. Claro, faz uma limpeza no teu ambiente de trabalho, limpa a tua mesa. Leva uma plantinha. Leva uma plantinha, leva teu microfone, limpa o microfone. Aquele ali não é teu, é da empresa, mas é um cuidado que você tem que ter. Exato. Entendeu? Então é isso. Eu fico impressionado quando você falou assim, são os encontros e reencontros. Porque, para quem não sabe, né? Eu conheci Joel aonde? Ana, que eu saiba, a gente se conheceu no Balmasquê. O nosso padrinho. Os Palhaços Chocolate. Palhaço Chocolate. Um beijo, eu quero entrevistá-lo. Um beijo para ele, um beijo.
quero Nós estamos entrevistá-la. olhando para cá, para essa? A gente tá olhando para tudo. Para tudo, né? Palhaço Chocolate, venha, eu quero entrevistá-lo. Porque eu disse a Joélio que eu fui uma criança que eu tinha medo de palhaço. E aquele palhaço It, ele me fez ter mais medo ainda de palhaço. Eu tinha medo de palhaço quando era Eu pequeno. não gostava de palhaço quando era criança. É? Não, mas o Palhaço Chocolate eu amo. Então tava eu lá como jurada do Bom Masquezinho, grávida, uma delas, de Vitória. Você Só estava faz grávida. isso 19 anos. Eita, Nossa. caramba. Bora. E Joélio, com uma fluidez, quer dizer, do mesmo jeito que ele dá notícia, faz oração, ele ainda faz desfile de fantasia. Sim, apresentei muitos desfiles, né? Apresentei muitos desfiles, desfilei inclusive, né? Apresentei muitos produtos. Eu não tenho como é que se diz? Eu não tenho vergonha. Você é muito versátil, porque as pessoas hoje em dia têm muito essa questão do nicho. Eu não gosto dessa palavra. Nicho é uma coisa só, né? Não. É aquele negócio colado na parede que só dá um santo. Sabe qual é? Os nichos, eu não gosto. Eu não tenho um nicho. A versatilidade, ela é bem genuína do geminiano, né? Também. Eu acho assim, o geminiano então, ele tem alguma estrela minha. Mas o geminiano parece que ele nasceu para comunicação. Tem muitos geminianos que eu conheço que... Sim. Mas assim, a versatilidade, ela faz parte da minha vida, de sobrevivência, inclusive. Porque se eu não fosse versátil, eu não tinha sobrevivido. Mas eu acho que a vida tem que ser versátil. Senão vira um uniforme. Você não fala fulano, só fala de finanças. Ai, que saco, acho que nem ele aguenta. Quer dizer, no meu né? Quem é especialista... Eu valorizo muito a sua versatilidade, a sua profissão, a profissão de cada um, o desempenho de cada um. Eu valorizo muito, sabe? E cada um tem seu valor. Sim. Cada um tem seu valor. Mas na minha personalidade eu não consigo fazer uma coisa... Sozinha, uma coisa só. Eu também não. Eu gosto de fazer várias coisas. Imagina esse programa como vai ser Eu gosto incrível. de fazer várias coisas. Vai ser quente. Joélio, eu quero lhe agradecer por você estar aqui. Olha Estou muito só. feliz. Que bate-papo gostoso. Não, para né? mim foi assim, uma graduação. Para mim. Ana, isso você me vai dessa, você me deixa... É verdade, eu tive... Vocês gostaram, gente? Mas ele ainda vai fechar, que aqui a gente não deixa barato, não. Eu tive uma graduação quando eu fiz um programa de rádio há um tempo, na Vibe Mundial lá em São Paulo. Rádio Mundial? A Vibe, né, Mundial. Viber Mundial. E ali eu fui para um outro patamar, porque por eu ter minha formação de arquitetura, essa questão de comunicação é algo que eu descobri. E hoje tá como um profissional como você, que eu aprendi, assisti, né, acompanhei, tá aqui comigo, conversando, Coisa boa. como se eu tivesse feito uma graduação. Coisa né? boa. Primeiro por você ter aceito, né? Obrigado, Ana. Acho que essa mulher que eu vou ser entrevistada, mas eu vou. Eu vou dar um jeito, porque com ele não tem como errar. Como dançar com a pessoa que sabe dançar. Não, mas você flui muito bem. Você flui muito bem. Muito bem, você é desenvolta, você é desenrolada, entendeu? Você não é uma arquiteta comum, entendeu? Você é uma pessoa que é desenvolta mesmo. Você falou que aí que faz várias frentes e faz mesmo, entendeu? Faz bem. Faz bem. Eu acho que você tem que continuar muito com isso, porque você tem um sorriso largo, você tem um sorriso atraente, você atrai pela sua... você se dispõe. Entendeu? E quando você se dispõe no sorriso, no abraço, na sua disponibilidade como pessoa, isso flui muito para quem precisa, para quem necessita, para quem carece disso. Que bom. Né? Ouvir de um professor como você, eu já tô Mas feliz. É verdade. Joana, eu posso pedir uma coisa para gente encerrar nosso Café com Consciência, já que você tem um programa Café. Music Café. Music Café. E você falou uma coisa que me tocou muito, e eu acho que é o que tem conectado as pessoas nesse programa. É que todos os dias você faz uma oração. Então, será que a gente podia fechar essa entrevista com uma pequena oração, a conexão com Deus? Seja lá quem vai assistir no tempo e espaço, né? A conexão com Deus é sempre muito importante. Sim, eu acho que são 18h06 agora, né? Já? A gente se conecta a todo instante com Deus. E nessa conexão, Ana, eu vejo o seguinte: entregue a sua vida, o seu ser, ao Senhor de todas as coisas, ao Senhor Pai. É Ele que cuida de você, é Ele que te dá o rumo da tua vida, é Ele que cuida da tua vida, do teu amanhecer e do teu anoitecer.
entendeu? É ele, e é muito importante quando a gente diz assim: Pai, cuida de mim, cuida do que eu vou fazer, cuida do que eu pretendo fazer. Agora, se não for para fazer com a tua vontade, não faz. Então entrega a tua vida a Deus, entrega a tua vida ao Pai, Criador do universo, de todas as coisas. Amém. Entregaremos, já está entregue. É isso. Este programa, todos que fazem parte dessa equipe, esse espaço e a nossa parceria. E a todos que nos acompanharam aqui e que vão assistir. Muito obrigado, Obrigada muito a você. obrigado. E nos vemos no próximo Café com Consciência. E assistam esse programa. Por favor, vamos engajar, né, minha gente? Splendid.